Olá, meu nome é Luiz Roberto e uma vez mais aqui no nosso canal Espiritismo em Pauta eu vou falar sobre sensibilidade e desequilíbrio. Teve um vídeo que eu fiz há pouco tempo atrás, e a minha amiga Simone fez um comentário lá pedindo que nós falássemos um pouquinho mais sobre a questão da pessoa sensível. Eu disse que oportunamente eu faria e eu estou apresentando agora. Porque o sujeito sensível, como regra, é todo aquele que tem assim percepções sensoriais, e isso é comum a todos nós, na verdade, no passo evolutivo em que nós nos encontramos, nós desenvolvemos em muito essas nossas percepções sensoriais. Então, ser sensível à dor alheia, por exemplo, bem como ao progresso e à alegria dos outros, é o mesmo que nos alegramos com a vitória alheia e partilhar também das suas derrotas, como se nossas fossem, de maneira equilibrada, de maneira natural, de maneira produtiva, a fim de, se for o caso, socorrer a criatura em questão, né? Então é fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fosse feito, conforme recomendou Cristo Jesus. Entretanto, no livro O Céu e o Inferno, os espíritos falam daquele sensível que vai às lágrimas assim por qualquer percepção sensorial. E é dessa sensibilidade desequilibrada que nós vamos falar no vídeo de hoje, dessas pessoas que sofrem mais do que o comum dos seres com as ocorrências do cotidiano e que denotam estarem fragilizadas. E esse excesso de lágrimas, por qualquer que seja a coisa, desgasta o nosso corpo físico e diminui por consequência disso, ainda que isso possa parecer bobagem falar, mas é assim que os espíritos nos explicam, diminui o nosso tempo de encarnação, porque nós destruímos as nossas condições de equilíbrio. Nós judiamos do nosso corpo, né? Quando uma pessoa está triste, muito triste, ela definha, né? Ela acaba adquirindo, desenvolvendo alguma doença, né? Então, releva lembrar, então, de início, que a sensibilidade vem do espírito e que o corpo, seu instrumento, a materializa. E é bem por esse motivo, então, que a pessoa sensível, porque sensível, naturalmente, repito, é o espírito que a movimenta, facilmente verte lágrimas. Volto a dizer que não significa que o fato de nós vertermos lágrimas por alguma coisa seja nocivo. Estamos falando da pessoa desequilibrada, não se esqueça, daquele sensível que se desequilibrou com a sua sensibilidade, chorando por qualquer coisa. Portanto, como nos ensina a espiritualidade, não é a abundância de lágrimas que dá sensibilidade ao espírito, mais precisamente, a sensibilidade do espírito é que provoca a secreção abundante das lágrimas, pois o organismo condiciona-se à disposição normal do espírito sob o império da sensibilidade. E é por isso que eu disse anteriormente que quando esse excesso se dá, desgasta o corpo físico. Isso antecipa naturalmente o nosso desencarne. Quem duvida disso é só acompanhar a literatura espírita. Pegue lá nas obras da codificação a partir do Livro dos Espíritos e vai observar que em diversos capítulos a espiritualidade comenta a respeito desse desgaste desnecessário das nossas forças físicas. Então, estando o espírito em desequilíbrio, a sua comoção com as coisas triviais do dia a dia o demonstra frágil, abaladiço, diante das ocorrências familiares, profissionais ou sociais, enfim. Essa criatura, ela demonstra ser por demais impressionável na interpretação que faz das coisas, seja, por exemplo, de um livro que lê, de uma história que ouve, né? A gente anda de trem, vai aquele trem lotado de gente em pé, gente sentada ao lado, e a gente ouve muitas histórias, e às vezes tem histórias que são tocantes, são chocantes, né? De repente, essa criatura sensível da qual falamos, em desequilíbrio, dana a chorar. E as pessoas que estão ao lado falam, por que o sujeito está chorando, né? E alguns até socorrem a criatura, intercedendo qual o problema, se ela está com alguma dor, está com alguma dificuldade naquele momento, enfim. Mas é simplesmente porque ela ouviu ali a 3, 4 passos uma história que alguém contava para outro ou para um grupo de pessoas e aquilo a levou a lágrimas, né? Ou um filme, né? O sujeito assiste um filme
e chora, se debulha. Assiste de novo, chora, se debulha. Semana seguinte assiste o mesmo filme, sabe o que vai acontecer, chora, se debulha. Ou ainda, sei lá, de uma notícia televisiva que é um fato comum do corriqueiro, e o sujeito também se desespera e se debulha em lágrimas. É então uma criatura sugestionável, né? Sugestionável pelos outros e mesmo vulnerável a essas sugestões, repetimos insistentemente para que você saiba bem daquele sensível do qual estamos falando. Ele transforma então suas impressões em lágrimas, dores e, não rara vez, somatizando, transforma em doenças. Então, o sujeito sensível, então, de que estamos falando, é aquela criatura que se ofende facilmente. É também aquela criatura que se ofende facilmente, indo às lágrimas, levando para a pessoalidade a opinião dos outros em relação a ela ou a um fato qualquer. É aquele camarada, aquela criatura delicada que se magoa ou se melindra por qualquer coisinha, levando sempre para as raias do ressentimento a opinião alheia. Repito, seja sobre o que ela própria pensa ou é, ou sobre qualquer outra pessoa ou coisa, chorando copiosamente e até desfalecendo. E tem gente assim, viu? Tem sim. Quem de nós não tem um parente, um amigo, muitos parentes ou muitos amigos que são assim, ou qual de nós talvez não seja uma criatura dessas, né? Mas como sair dessa sintonia? Porque falar sobre isso a gente conhece no cotidiano, talvez muitos de nós sejamos assim, mas como sair dessa sintonia doentia? Deixar de verter essas lágrimas inglórias, inúteis, que não ajudam ninguém, pelo contrário, desgasta a nossa relação com o corpo. E os Espíritos, então, nos lembram que um sábio na antiguidade já ensinava: conhece-te a ti mesmo. Conhece a ti mesmo. Portanto, é reconhecer-se como de fato se é. Observar, olhar para si mesmo e observar como de fato se é. E querer mudar, né? O sujeito tem que querer mudar. Buscar ajuda profissional de um psiquiatra, se for o caso, né? De um psicólogo, porque ambos são ligados às questões da mente e vão socorrer a criatura, ainda que num primeiro momento com medicamentos. Mas os conselhos, por exemplo, dos psicólogos, as orientações, em razão da análise que ele faz da criatura, vai auxiliá-la bastante, desde que ela queira mudar, repito eu, né? E também buscar os recursos da fé raciocinada, especialmente nós, os espíritas, enquanto isso vale para toda a humanidade, mas é os espíritas que nós estamos falando, buscar no espiritismo, que é essa fé raciocinada, e absorver o que ele nos entrega. Orar e vigiar conforme recomendou o Cristo Jesus. Buscar e trabalhar para um estado de renovação duradouro. Ser sensível, ir ao encontro da necessidade e dores alheias, sempre de forma útil, produtiva e útil. É importante. É importante que nós façamos assim, para que as nossas lágrimas, caso avertamos, não sejam inglórias. Mas esse vídeo eu estou fazendo, então, em razão daquilo que eu comentei no começo, e é para os espíritas, conquanto esse assunto alcance a toda a humanidade, sem exceção, mas é aos espíritas que eu estou fazendo o vídeo de hoje, buscando lá os recursos do livro O Céu e o Inferno, para comentar. E comente aí, então, o nosso vídeo, caso você se interesse em comentar. Importante comentário, caso queira fazer, naturalmente, mas importante é compartilhar. Compartilhe com seus amigos espíritas, a fim de que eles também tenham acesso a esse vídeo, e vão lá nos capítulos, acho que é capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno, e vão lá, os espíritos falam muito mais do que esse bocadinho só que eu falei aqui hoje, né? E vamos adiante.